É verdade, tem muita gente que não acredita, mas o rádio, no Brasil, ele já tem 100 anos de vida. E para comemorar este centenário maravilhoso de tantas coisas boas que o rádio nos trouxe desde as outras gerações, dos nossos antepassados, etc., etc., nós estamos conversando com pessoas que têm vozes bonitas, que têm conteúdo, que têm o gingado no ar, aquelas coisas gostosas que fazem a gente se apegar a uma emissora de rádio, às vezes nem sabendo o porquê. Não sei, eu gosto de ficar lá. Por causa das músicas, porque o apresentador é legal. Hoje nós vamos trazer uma dessas pessoas. É um amigo querido que eu não vejo há muito tempo, mas eu tenho certeza que você gosta da voz dele. Ele tem uma voz super bem timbrada. A voz timbrada, bem marcante, não é aquela voz grossa, aquela voz grave que você, de longe, você fala, puxa vida, esse cara aí acho que trabalha em rádio. Ele também, você vai ter certeza, conversando, sem impostação de voz, sem nada, que é uma voz radiofônica. Mas ele sabe aproveitar muito bem, tem a sua ginga, seu gingado especial, mas isso tudo nós vamos saber conversando com meu querido amigo Valmir Jorge. Vem para a tela. Salve, mestre Luiz Fernando Malioca. Que prazer, que honra. Obrigado pela lembrança. Imagina. Impossível não se lembrar de um amigo que marcou tanto num determinado período de trabalho que nós tivemos juntos, e agora que você continua também. Mas eu não quero saber de agora, não quero saber de ontem, eu quero saber lá do comecinho. Estou vendo aí Made in Dracena atrás de você. Foi lá que nasceu o rapazinho? Conta o começo da sua vida. Então, rapaz, na verdade, eu sou de São José do Rio Pardo, mas só nasci lá. Minha mãe, aquela história de antigamente, a menina bonita namorava com um rapaz que chamava atenção, engravidava, a família convidava a se retirar de casa. E a minha mãe acabou indo para o interior, foi para Dracena, lá me deixou com menos de 2 anos com uma família de italianos, né? Por isso que eu entendo o Malioca. Então lá era a família Zorzetti. E eu fui criado numa comunidade onde eu era o único preto. Antigamente tinha que falar afrodescendente. Não, eu sou o pretão, meu apelido é pretão, quem me conhece do rádio. Então, eu era o único preto. Então, eu fui criado no costume italiano, com aquela educação rígida, mas, ao mesmo tempo, pagando o preço de ser um pretinho numa comunidade tal. Então, eu cresci em Dracena, me criei em Dracena, sou dracenense. Inclusive, há 1 ano, lá estive de volta à minha cidade e montei um projeto Made in Dracena, que é esporte, cultura e lazer sobre as coisas locais. Mas eu sou de Dracena, sou Made in Dracena. É uma curiosidade muito grande o fato de você falar em Rio Pardo, porque eu tenho umas histórias, aliás, um desses buracos, esse aqui, ó, esse buraco aqui, que já foi cicatrizado devidamente, foi um parafuso de carroça que uma querida prima jogou em mim, porque nós estávamos disputando alguma coisa no curral, brincando e tal. E essa cidade se chama Venerando. Na verdade, é uma estação de trem, que já não tem mais. Aliás, a área onde passava o trem... Vou começar do começo. O Conde Ribeiro do Vale, Venerando Ribeiro do Vale, era um grande investidor da região, vamos dizer assim, e ele doou terras para Mogiana fazer a sua divisão de estações. Então, tinha uma estação chamada Ribeiro do Vale, passava alguns quilômetros, tinha a estação Venerando, e depois chegava em São José do Rio Pardo, o pessoal falava. E lá a gente ia passar férias, porque meu tio Venerando, que não era o conde, mas era neto do conde, tinha lá uma área muito grande e a gente ia passar férias. E numa dessas brincadeiras, a minha prima mandou um parafuso de carroça. O que isso tem a ver com o Rio Pardo? A única farmácia aberta que podia me curar seria lá. Então, eles botaram lá no carro de boi e foram atrás, andaram não sei quanto lá, e chegaram e ainda conseguiram. Aliás, é aqui. Esse aqui. Bom, deixa para lá. O que interessa é conversar com o Valmir. De Dracena para o mundo. Daí para frente. Aliás, bom saber, eu não conhecia essa história do italiano. Então, Luiz, aí em Dracena, eu fui criado, como eu disse, com essa família de italianos, então era na época do café.
Então, eu desde 7 anos de idade, 6 para 7 anos, ia para a roça, limpava tronco de café. O pessoal que não sabe é o seguinte, a colheita do café, aí para rastelar você tem que botar os moleques, as crianças, para entrar embaixo do pé de café e puxar 1 palmo, 2 palmos do tronco. Então, a gente falava limpar tronco. Ali você dava com cobra, caixa de marimbondo, enfim. Trabalhei na colheita de café, algodão, amendoim, até meus 10, 11 anos. Com 10 para 11 anos, tudo em Dracena. Eu comecei a trabalhar num jornal como entregador de jornal. E eu sempre fui curioso, sou taurino, e rapidamente pedi para aprender a fazer a distribuição. O pessoal da antiga vai entender o que eu estou falando. A gente pegava compunidor para fazer textos, que não tem negócio. Hoje é tudo computador, não. Era peça por peça naquele jornal. E aí eu ia distribuindo, aos poucos fui aprendendo a impaginar, e aí impressora, fui para impressora, e comecei a fazer uns bicos no jornal. E desse jornal, né, aí era jornal e gráfica, aí eu passei a ser o impressor, bem rapidamente. E eu ouvia muito rádio, e eu ficava corrigindo os caras, né, nessa época tal, e o pessoal já falava, esse neguinho aí devia trabalhar em rádio e tal, né, novinho e tal, porque eu gostava muito. Nunca tinha ideia de que eu pudesse ter uma voz radiofônica. Aí, com 13 anos, minha mãe voltou. A minha mãe me deixou lá em Dracena e desapareceu. Então, até essa idade, eu era Valmir Jorge. Os moleques me chamavam, quando apareceu o cantor João Só, da Menina da Ladeira, falavam, esse aí deve ser parente do João Só, porque era assim, Valmir Jorge, de quê? Só. Explico. Como eu fiquei com aquela família de italianos, minha mãe, no começo, uns 2, 3 meses, pagava um X para eles tomarem conta de mim. Aí, como ela desapareceu, minha mãe de criação foi ao juizado de menor. Aquela italianada tinha medo da justiça, era tudo muito correto, né? Aí ela falou, não, vou ficar com esse menino aqui em casa e sem saber onde é que está a mãe, se a mãe morreu ou não. Tal. Aí o juizado disse, olha, a senhora espera criar a casa de menor, acabar de construir, a gente interna ele lá. Até lá a senhora vai cuidando e a gente paga um X por mês. E aí, como deu o problema do café, a quebra do café no estado de São Paulo, e aí foi um terror, então foram vendendo o sítio e tal, e ela precisava daquele dinheiro mensal para ajudar. Meu pai de criação caiu de cama, uma doença degenerativa, ele parou de andar, foi perdendo a visão, e eu que ajudava tal. Então, aquele dinheirinho tal ajudava no orçamento da casa. Ela foi me segurando. Com 13 anos, minha mãe apareceu. Aí, como sempre, o juiz deu ganho de causa para a minha mãe. Eu, não quero ficar aqui e tal. E aí ela me registrou com o sobrenome dela, Pereira. Então, aí finalmente eu passei a ter um sobrenome. Sou até hoje Valmir Jorge Pereira. E depois minha mãe cismou de me levar para São José dos Campos, a cidade dela. Cheguei numa quinta, num domingo eu fugi, eu não conhecia aquela mulher. Como é que eu ia ficar morando na casa de uma mulher que eu não conhecia, que apareceu do nada, não, sou tua mãe e tal, e me levaram para lá. E o que eu fiz? Eu fugi de São José dos Campos, na antiga Expresso São Jorge, que depois, hoje é Pássaro Marrom, e fui para São Paulo procurar o irmão de criação, Marioca. Imagina, nunca tinha ido a São Paulo. Aí cheguei lá, eu sabia que ele morava na Vila Ed, Rua Leonor, ou Vila Leonor, Rua Ed. Para minha sorte, é uma vila do lado da outra, e ambas têm. Na Vila Ed tem Rua Leonor e na Vila Leonor tem Rua Ed. Enfim, achei a casa do cara, um moleque de 13 anos, de Dracena, perdido em São Paulo, dormi uma noite numa construção, foi uma loucura. Achei a casa dele. Ele me levou a São José, minha mãe tinha ido a Dracena atrás de mim. Aí o pai do meu irmão, meu padrasto, não, mas o pai do meu irmão, ele pegou e falou, olha, você não quer ficar? Não quero. Me deu um dinheiro para voltar para Dracena e falou, seja o que Deus quiser. Quando eu voltei a Dracena, eu não podia ficar mais na casa da minha mãe de criação, porque ela tinha medo da ação do juiz. O juizado de menor vai vir aqui e falar que eu estou aliciando menor, aquela coisa. O que eu fiz? Eu fiquei morando na rua, dormia em carro abandonado tal, mas sempre com aquele negócio, queria voltar a trabalhar no jornal tal, e não deu certo, o pessoal não queria pegar o menino para trabalhar no jornal, que estava fugindo da mãe, que o juizado, enfim, eu voltei a São José dos Campos meio que forçadamente, de tudo de trem. E aí fui trabalhar numa padaria, onde eu fiquei até os 18 anos, tá? O juizado falou, você não pode mais voltar a Dracena menor de idade, ficar perambulando pela rua. Aí eu trabalhei numa padaria em São José dos Campos, com 18 anos voltei a Dracena. Voltei a trabalhar no jornal e eu ficava corrigindo os caras a mesma coisa. Em São José, eu comecei a me meter com inglês, trabalhava com o pessoal lá, falava, e eu ficava corrigindo a pronúncia, Luiz. Os caras falavam, por exemplo, o cara... Agora, Village People, eu falava, deixa de ser burro, é Village People. Aí os caras do jornal não aguentavam, mas vai na rádio trabalhar, fazer um teste. Aí um dia eu peguei minha irmã de criação, a Lourdes, Maria de Lourdes, que sempre me defendeu, ela que não me deixou, que me colocasse na casa do menor, inclusive. Aí eu peguei, fui na rádio, cheguei lá, falei pro camarada, eu vim aqui para trabalhar na rádio. O cara falou, olha, eu não estou precisando, você é locutor? Eu falei, lá em São José dos Campos eu gravei. Eu nunca tinha entrado numa emissora de rádio, juro por Deus. Com 18 anos para 19. Peguei e falei, lá em São José dos Campos, gravei alguma coisa, tal, fiz algum trabalho. O cara falou, eu preciso de um redator.
Eu falei, é o que eu sou, redator. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, acho que era uma quinta-feira, você vem aqui na segunda-feira. Eu falei, tá bom. Aí eu procurei, por acaso, um amigo meu era um redator, ele queria voltar a ser, ele tinha um horário, então ele estava acumulando, ele queria ser só locutor. E eu jogava a bola com ele no Black Sport, um time que só tinha preto, e aí o JB Moura, meu primeiro cara que me deu a chance em rádio definitivamente. E ele pegou e falou, velho, eu te ensino. Você sabe datilografar? Eu falei, sei, claro que eu sei, nunca tinha pego numa máquina. Aí no jornal eu falei com o meu chefe, ele me deixava ficar até tarde da noite batendo lá na máquina, porque aí eu só imprimia, mas tinha os caras os redatores, os caras que faziam os textos. E aí eu aprendi rapidinho, assim, o básico, e na segunda, isso tudo, de uma quinta até a segunda, na hora que eu tinha marcado com o dono da rádio, Oswaldo Paulino dos Santos. Fui lá para a Rádio Nova Dracena, na minha cidade, ele falou, o menino também estava me dando uma força, olha, eu fico 3 dias com você fazendo noticiário, porque eu quero ficar sendo só locutor. E rapidamente eu virei o narrador, o redator da rádio. Isso foi no dia 30 de novembro, quando eu comecei oficialmente, de 1980, eu então com 19 anos. Aí o que aconteceu, Luiz? Era novembro, quando chegou em dezembro, e eu peguei rapidinho, também fazia o texto. Tal. No primeiro dia, eu fiz uma notícia, um boletim de notícia até o meio-dia. O cara falou assim, não, tem que ser mais rápido. E rapidinho eu peguei, gravava, repórter Bandeirantes da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Ferreira Martins, repórter Bandeirantes, edição da manhã, uma produção da equipe, aquilo que depois a gente veio a viver muito junto, inclusive. E aí eu gravava, que era um gravador que eu tenho até hoje, um National, e depois eu ouvia e mudava o texto. E era um redator da rádio, com carteirinha, tudo, entrava nos bailes como redator para pegar notícia, aquelas coisas bobas do interior, aquela molecão deslumbrado com rádio que dava carteirada para entrar no baile sem pagar. Bom, não, nem só para sem pagar, mas para falar que era do rádio. Olha, que o Valmir Jorge agora, que ele morava dentro dos carros velhos na oficina, agora é do rádio, é homem de rádio. E aí eu comecei a fazer, numa véspera de Natal, um programa sertanejo do Velho de Tio, que era um grande nome sertanejo na região, coisa que infelizmente hoje o interior do rádio está perdendo. Ele, na véspera de Natal, um programa das 5 da tarde, chamava todo mundo para falar no programa dele. Aí ele, olha, tem um funcionário novo, começou agora com a gente, é o redator, é o Valmir Jorge, ele é o responsável pelo noticiário. Valmir, vem aqui dar um boa tarde, o pessoal que ouve as notícias aí com os locutores, não sabe quem é que prepara tal. Aí, a hora que ele me chamou, eu, boa tarde, ouvintes da Nova Dracena, que o espírito do Natal tome conta de toda a sua família, o menino Jesus. E bolei um texto na hora lá, e assim, a voz de tomou crush e tal, mãe, feliz ano novo também a todos. Aí saí dali, fui para a cozinha, que tinha comes e bebes e tal, o gerente chegou, encostou, José Viale, e falou assim, rapaz, você tem uma voz boa, hein? Eu, muito obrigado. Tal. Ele, não, pode falar normal, que você não está no ar, não. Aí ele pegou e falou, olha, agora no começo do ano o pessoal vai sair de festa, você não quer fazer nota de falecimento, dar aquelas notícias achado perdido e tal? Eu falei, quero. Rapaz, foi rapidinho, saiu alguém de férias, ele falou, olha, você não pode também apresentar o noticiário que você está redigindo? Assim você já conhece as notícias, e assim eu fui. Aí o outro saiu de férias, que ia apresentar um programa da 1 às 2 da tarde, éramos todos jovens. Aí eu gostava de música e tal, comecei a ir rapidinho, peguei um programa à tarde. Mas só que aí caiu a realidade. A minha namorada, na época, engravidou, tal, fomos morar junto, aí eu falei, rapaz, salário de radialista aqui em Dracena, eu com um filho na barriga da mulher na época, aí eu tive que fazer o quê? Um cara me chamou, você não quer fazer plantão esportivo para ganhar um cachê de fim de semana? O Dracena Futebol Clube ainda existia, o fantasma da região. É época que toda cidade tinha um time de futebol, na terceira divisão, na segunda, enfim, Dracena tinha. E aí, o que é o plantão? O plantão é aquele cara que fala da loteria, olha o gol e não sei o quê, fica ouvindo a Rádio Bandeirantes de São Paulo, a Rádio Globo, enfim, a rádio que você quiser, e aí, quando o cara dá o gol, você fala na transmissão, gol em São Paulo, gol em... Então tá. Aí me fizeram um testezinho lá, eu comecei a fazer plantão. E aí fui. Caiu a ficha, nasceu um filho, 2, 3, isso tudo em Dracena. Eu era redator, noticiarista, apresentava um programa de música, tal, ia fazendo tudo, e era plantão esportivo, para ganhar lá uns 2 contos, se fosse o salário de hoje em dia. Pagar aluguel, criar família, enfim, fui indo. Aí um camarada falava, não, você devia tentar uma rádio grande, você tem uma voz boa, você lembra o Paulo Edson, plantão da Bandeirantes, lá de São Paulo. Quem é isso, você acha? Tal. A minha mãe me chamou um dia que eu fui visitar lá em São José, vinha a São José dos Campos visitá-la, e ela pegou e falou, você não quer vir morar aqui comigo, filho? Pega a sua família e tal. Eu falei, tá bom. Peguei as crianças e fui para lá. Minha mãe tinha um problema sério de alcoolismo, que eu não sabia.
que custou relojoaria que ela tinha tal. Na época não era difícil, né? Hoje tem clínica de recuperação em todo lugar. E aí, graças a Deus, ela se recuperou, mas foi um período difícil. Com uma semana, ela mandou eu pegar meus filhos e sumir. Eu fiquei morando com o pai do meu filho, tal, do meu irmão, pai do meu irmão, e me ajeitei e tal, arrumei um trabalho em São José dos Campos, a Rádio Clube de São José dos Campos, que era concorrente da Estéreo Vale, que era o grande monstro na época em São José dos Campos. Só tinha Estéreo Vale, era do grupo JB, que você conhece muito bem. Para se ter uma ideia, o Delano Vaz trazia as novidades dos Estados Unidos, de música para a Estéreo Vale. Da Estéreo Vale, eles mandavam para a Rádio Cidade, em São Paulo, através do Eloy Moreno, que era folguista lá e tal, e para a Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, que era do mesmo grupo JB. E aí eu, na Clube FM, lá, pedi um ovinho, tal, a rádio estava saindo daquele processo de Clube FM, de rádio de dentista, para ser popular tal, e estava montando um time novo, com Valmir Jorge, que me deram a oportunidade, com Davi Roque Júnior, que você conhece, uma voz maravilhosa, voz padrão de Globo em São Paulo durante muito tempo, agora voz de Record, trabalha na Jovem Pan também, Wagner Gomes, o Vaguinho, o que agora é diretor de rádio aí há um tempão, trabalhou na PAN, na Cidade também, na extinta Rádio Cidade, Rádio Sucesso, e acho que até um tempão na Metropolitana. É o Wagner Rocha, o Vaguinho. Éder Vander, Domênico Gato, fazia folga, tá um pessoal que muitos até hoje está nativa. Em São José dos Campos. E para fortalecer também, eu já estava com 4 filhos, cara, com 23 anos, tinha 4 filhos. O que me acontece? Me chamaram para fazer o plantão. Na Rádio Clube AM eu fazia Rádio Clube FM, tanto que na FM eu era o Nick, e no AM eu era Valmir Jorge. E tanto que eu fazia redação num jornal de manhã, na Rádio Clube, apresentava junto com o Jorge Lemos, um jornalista consagrado de Taubaté, Vale do Paraíba, que estava em São José dos Campos, e depois fazia o plantão de domingo, e aí o meu horário ainda das 10 às 2 da tarde no FM, tudo para ter aquele salarinho mais gordo, 4 filhos, só eu trabalhava. Bom, belo de um dia me ouviram fazendo plantão, mandaram uma fita para Bandeirantes, e aí o cara que você conhece, chamado Darcy Reis, que você conheceu, aliás, morava em Jacareí. Um dia eu estou no ar, olha que coisa, Malhoca e amigos, a Rádio Clube tinha um telefone só, que era o de ouvinte. Pediu, ouviu, e para concorrer com a Estéreo Vale, tudo que pedia a gente tocava, tudo quanto era uma salada, tocava Tarzan Boy com Peninha, enfim, com Diana, Porque Brigamos, Odair José, enfim, tudo que pediam. Aí um dia toca o telefone, pois não, Clube FM pediu, ouviu a menina, quero falar com o Valmir Jorge. Pois não, sou eu no ar, sou um instante, pus uma música. Pois não, ela falou, olha, aqui é a Ana Marina Magnoli, eu sou aqui da Bandeirantes de São Paulo, eu sou secretário do Darcy Reis, quero falar com o Valmir Jorge. Sou eu, não sei o quê, peraí, Bandeirantes de São Paulo, me deu um negócio, eu desliguei o telefone. Aí falei, não é, isso deve ser trote, tá? Eu continuei meu programinha lá, aqui é o Nick e tal. Daí a pouco toca o telefone de novo, rapaz. O telefone do ouvinte, que você sabe que é difícil. Aí, oi, boa tarde, é Tony José, quero falar com o Valmir. Enfim, me convidaram para fazer um teste na Bandeirantes de São Paulo, com todas aquelas feras que você dirigiu. Isso foi em 1996, Marioca. Exatamente. Eu estou aqui relembrando, eu fiquei quietinho para imaginar, não só pela beleza da sua narrativa e a transparência, né, de você contar as fases mais difíceis, mas é bom, porque as pessoas que estão do outro lado, nos vendo aí no YouTube ou no Facebook e também nos ouvindo no podcast, elas ficam imaginando que tudo é fácil, que é muito legal isso, é muito legal aquilo, mas não sabem, né, quantos tombos, como já se falou muitas vezes aí. Agora, o curioso de tudo é que quando você imposta a voz, você não lembra o Valmir. O Valmir natural, que tem um pouco mais de metal, porque quando você engrossa, encorpa a voz, você perde o metal, você deixa o metal de lado porque é o seu natural. Então, não faça isso, por favor, a não ser para dizer que você não é o Valmir, porque o seu timbre é infinitamente mais bonito e naturalmente metálico, que é muito agradável. O metal é necessário na voz das pessoas, nem todo mundo tem gente que tem voz mais aveludada, cada um é um timbre. Mas o metal da sua voz é natural e é muito bonito. Então, mantenha-o e evite aglomerações de grave na sua garganta. Bom, e aí você chegou, infelizmente você já pegou quase o fim da vida do nosso querido chefe do departamento esportivo, porque o Darcy estava doente, né? E não durou muito tempo, infelizmente. Eu também tive pouco tempo para
para trabalhar com ele. Não gostaria, já o conhecia, já sabia da sua capacidade, mas não tive tempo de conviver. Logo em seguida... Olha só, você tocou num ponto muito curioso, me permita, desculpe, que foi o seguinte, isso tudo que eu te falei do rádio, Marioca, aconteceu na minha vida de uma maneira, até hoje as pessoas falam, e me cobram muito até hoje, eles falam assim, poxa, nessa sua trajetória de rádio você nunca se programou, as coisas foram acontecendo, e você meio burro, foi burro por não saber ter explorado isso financeiramente. Porque você devia ter feito isso. Hoje, né, depois que o jogo acaba, todo mundo, ninguém perde pênalti, você sabe como é que é, né? Aí eu digo assim, engraçado que eu nunca me programei mesmo. Eu nunca imaginei, por exemplo, até bem pouco tempo, se você fizer uma ideia, eu não tenho material de arquivo, eu tenho umas fitas de um programa que você me possibilitou apresentar, que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, que era o Bandeirantes Boa Noite. Eu tenho umas fitas daquele programa que eu gravava a pedido de sugestão sua, e também de um camarada que trabalhava com a gente, chamado Antônio Carvalho. Ele falava, Valmir Jorge, você grava e depois você ouve, você é o melhor juiz, tal, ninguém precisa ficar chamando sua atenção, tal. Que eu conversava muito com ele, eu sempre fiz filosofia, né, sempre gostei de misticismo, e o Antônio Carvalho, você sabe, era um místico, ele era da eubiose, ele disse que até flutuava lá em Lavras, a cidade dele. Bom, e aí eu gravei, e hoje eu tenho, mas durante muito tempo, quando eu fui para a televisão no SBT, os caras falavam assim, vamos fazer o texto, você não vai escrever o texto? Eu falava, não, já está aqui, já escrevi e tal. E fazia passagem, gravava 3 vezes, como ele sugeriu. Eu passava primeiro, o cara, eu quero que faz a segunda, o cara, não, estava bacana. Então eu pegava rápido, mas eu nunca gostei da minha voz. Eu nunca gravava, eu tinha, não vergonha, mas eu não tinha saco para ouvir. Eu perguntava assim pro técnico, o operador, tá bom mesmo? Tá, precisa gravar de novo? Não. E eu não ouvia, eu demorei muito tempo para me ouvir, então eu não fiz arquivo, não gravava as coisas, e eu nunca vi o rádio assim, falava assim, não, eu preciso... Eu comecei a me apaixonar pelo rádio. Então você falou do Darcy Reis, eu me lembro, eu trabalhei com o Darcy, com muitos, depois que eu saí até do próprio Grupo Bandeirantes, que eu fui entender quem era realmente a grandeza de muitas daquelas pessoas, inclusive do Darcy Reis. Então eu convivia, e hoje eu pergunto, hoje eu estou com 60 anos, eu completei 60, dia 23 de abril agora, e eu falo assim, gente, eu convivi com tanta gente, que eu parece até bobagem falar isso, mas eu sempre fui muito tímido, até os 18 anos. Se eu chegasse na sua casa, eu falava, batia a palma. Luiz Fernando Malhoca está? Não, ele não está. Eu baixava a cabeça e virava, eu não conseguia conversar com as pessoas. Por isso que eu falo que o rádio foi um mistério na minha vida, de eu, de repente, começar a falar e não parar nunca mais. E se você não falar para, eu não paro. Eu vou babá. Entendeu? Eu era muito tímido. Eu ficava com vergonha de falar com as pessoas. Eu entrava numa loja e falava assim, tem uma calça tal? A moça, não, mas tem essa e aquela. Eu comprava coisas que eu não precisava, com vergonha de falar não. Quanto deu? Então eu era muito tímido. Então, na Bandeirantes, quando eu vi aquela cena, Antônio Carvalho, Antônio Celso me ajudou muito, Luiz Fernando Malhoca, que o Wander me falava, você sabe quem que é o Malhoca? Não, é o novo diretor. Não, o Malhoca é isso, é aquilo. Eu ficava pensando, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensava sempre, o que eu estou fazendo aqui com esse pessoal? Tudo gente fera. E aí o Carvalho me falava, você tem o seu valor, senão você não estaria aqui com a gente, você tem o seu valor. Então, não é que eu fosse assim, um cara que não botasse fé no meu taco, mas eu não tinha aquele negócio da vaidade, que vejo muitos amigos falar, não, eu sou fulano, eu tenho que ser... Então, por conta disso, eu não fui um cara bom de capitalizar financeiramente falando. Olha, eu quero que você venha trabalhar aqui, o salário é tão, tá bom? Eu olhava, puxa, eu ganho tanto, vou ganhar mais um pouco. Então, eu sempre fui muito simples nisso. Aí eu era muito dracenense, para fechar contrato, para fazer essas coisas, entendeu? Agora, deixa eu te falar uma coisa curiosíssima. Você comentando sobre a sua voz, eu conheço infinitas pessoas, mas você não tem noção de quantas que odeiam a sua própria voz. Eu não vou citar o nome, mas é essa grande atriz que o Brasil já valorizou durante anos, ela chegou a dizer assim, eu não quero ouvir o que eu gravei, porque eu não gosto da minha voz. Aí eu fui, não para fono, mas eu fui perguntar para quem entendia, nesse contato de rádio a gente tem muitas ligações com profissionais da voz, não só os que falam, mas os que cuidam. E aí eu descobri uma coisa curiosa. Você vê que no rádio, eu quando comecei a treinar para falar no rádio, porque eu achei que eu ia ser locutor, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi colocar a mão em forma de concha, porque eu via as pessoas fazerem isso. Aí pegava uma régua,
que simulava o microfone, ficava em casa lendo jornal. Eu achava que era isso, fazer rádio. Agora, quando eu aprendi, me informaram 2 ou 3 coisas que eu vou repassar a você e aos nossos amigos que estão nos vendo e ouvindo. Em primeiro lugar, quando você coloca a voz, a mão puxando a orelha para frente, você coloca mais ou menos em forma de concha. E essa concha faz o alto-falante. Então, você fala aqui, a voz entra pela concha e vai para o ouvido. Então, você fica com o, entre aspas, retorno da sua voz. Aí, com o passar do tempo, vem os fones de ouvido, a especialização e a qualificação desses fones de ouvido, você começa a ouvir. Mas se você, quando estiver treinando a fala, não usar fone nem nada, você simplesmente fecha os 2 ouvidos, mas fecha no sentido de comprimir, não deixa passar nenhum ar, nenhum ruído. A voz que você vai ouvir é completamente diferente. Exatamente. Porque é a voz craniana, ela é produzida na caixa craniana. Ali dentro, onde está aquele arcabouço, que a gente chama de crânio, você produz este som e aí você ouve de uma maneira super estranha. E aí vem a brincadeira que um otorrinolaringologista me falou, é simples, na hora que a gente é montado, quando junta o lado direito com o lado esquerdo, acontece que, às vezes, a orelha está um pouquinho mais para cima, a orelha um pouco mais para baixo, mas, de qualquer forma, você fala e espelha o ar para frente e as orelhas só captam o que está do lado. Elas não estão aqui na frente para ouvir. Então, até quem está diante de você ouve melhor. Isso não tem nada de científico, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira. Mas quem está na frente da gente ouve melhor o que a gente fala do que a gente mesmo. Então, a voz que volta para o nosso ouvido imediatamente, assim que você profere a palavra, automaticamente ela tem todo o som ambiente, ela pega todo o ruído do ambiente e volta para você. Então, às vezes a gente não gosta da voz porque a gente não conhece. E às vezes não gosta porque não gosta mesmo. E aí não tem nada a ver. Voltemos para... Eu tinha isso da voz, você está dizendo, assim, porque eu sempre pensava assim, quando vinha para eu me pensar, por que de rádio? Por exemplo, tinha um camarada lá em Dracena, na época eu era redator ainda, que é o Ferreira Júnior, até eu citando o nome dele, que ele sempre comentava com as pessoas. Ele era um narrador de futebol bom, um cara que falava ligeiro. Eu tenho certeza que naquela época ele me ajudou a desinibir muito esse negócio de não ter medo, de vergonha de falar. Ele me falou 2 coisas que eu carrego até hoje. Ele falava para mim assim, Valmir, é o seguinte... Você pode estar falando para quem no rádio, tem aquele pessoal no interior falar muito errado, você fala, mas no interior todo mundo fala errado. Ele falava assim, vai ter sempre alguém que conhece bem do português, que vai estar te ouvindo e vai falar que cara burro no rádio. Eu falava, me chamou a atenção no rádio por falar, como você era burro para falar o nome de banda, de música. E ele falava, pois é. Ele falou, então, assim, então não inventa muito, não é pelo valor intrínseco, tal. Fala a palavra simples, mas direitinho. Não fala mesmo, fala mesmo. Nem que você estiver falando num programa de sertanejo, então fala. Como diz o meu tio, é mesmo, vamos comer. Mas é mesmo, e não é mais para tudo. Então ele me dava uns toques, tanto que esse cara, ele me deu um livro chamado assim, Não Erre Mais, de Luiz Antônio Sacconi, que o cara fala assim, se deve conhecer bem, para gente de rádio, que ele diz assim, e o cara citava muito exemplo de transmissão esportiva, isso também me ajudou depois no futuro. Ele dizia assim, o fulano tem um handicap de jogar no seu estádio. Aí ele embaixo ele citava, handicap é uma coisa desfavorável. O Corinthians vendeu cara derrota para o Palmeiras. Ele falou, não, ninguém vende derrota, vende vitória. E eu explicando, então isso me ajudou. Ele falou, são coisas simples, que você não precisa falar, entrega-se gás a domicílio. Não, em domicílio. E me explicava a diferença, a domicílio é na porta e em domicílio é dentro da casa. E essas coisas assim, eu li esse livro todo dia. Decorava aquelas frases, porque eu falei, Luiz, eu estudei em Dracena até a 5ª série. Porque quando minha mãe apareceu com 13 anos, eu estava na 5ª série, que era a primeira série na época. Eu fui primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e aí era a primeira série, hoje é a 5ª série. Então, nem admissão eu fiz. E aí, como a minha mãe me levou para lá e para cá, eu fugi, não tinha onde morar, eu não estudei mais. Aí eu fiz vários cursos, assim, profissionalizantes, tal, de aperfeiçoamento, até de voz, inclusive, você não vai lembrar disso, você não vai se lembrar. Mas quando você assumiu, lembra?
RB 840 é a nova marca da Bandeirantes. Luiz Fernando Malhoca deu uma roupagem nova para a Rádio Bandeirantes na época, assumiu como diretor artístico e foi uma maravilha, me ajudou muito. Obrigado, irmão. Me ajudou muito profissionalmente, me deu a oportunidade, me deu a chance de apresentar o Bandeirantes Boa Noite. E aí eu falava até um pouco, eu falava dois. Me indicou para uma moça chamada Diva Esteves. E foi lá e eu fiz lá alguns meses de fonoaudiologia, descobri que eu tinha glutição atípica, que é a tal da língua presa, né, que no FM era legal. Oi, você, que para o Cazuza era muito bom, para o Romário, mas para um cara que queria ser noticiarista, tal, na Rádio Bandeirantes e plantão, isso não era bom. Né? Então, eu fiz isso daí, eu fiz a indicação sua, Diva Esteves, me ajudou muito também. Acho que, como você ajudou tanta gente naquela época, dando aquela roupagem nova para a gente, para a Rádio Bandeirantes, você nem vai lembrar disso. Bom, Lembro, então, senhor. Você lembra da Diva Esteves? Eu vou lembrar até mais. Aquele RB que no começo parecia ser um monumento daquela Itália antiga, lá das ruínas da guerra na Itália, na Europa em geral, tinha um 840 no meio. E durante muitos meses eu fiz um projeto e apresentei para o Dr. Samir e para o Sr. Salomão Esper, dizendo o seguinte: a frequência precisa ser lembrada. Faz muito tempo que ninguém sabe. O sujeito vai lá no 8 do radinho espica que ele tem e sintoniza o som da Bandeirantes mais pelas vozes que ele reconhece. Agora, quem vai chegar, esses tantos novos que nós queremos trazer, precisam saber qual é. Então, a gente botou 840 e aquele R e aquele B ficaram nos microfones, apareceram uma vez no Estado de São Paulo e na Folha em primeira página, porque o presidente da época, o Fernando Henrique, tirou lá o sapato e esqueceu de usar uma meia nova, e a meia tinha lá um buraquinho. Aí todo mundo fotografou e disse lá que, infelizmente, não tiveram tempo de costurar a meia do presidente e tal. Mas em cima, não tem nada a ver com a meia, mas em cima da mesa estava o microfone RB, o microfone da Bandeirantes com 840. E esse RB ficou até a reformulação do ano de 2020, quando a nova marca foi... Aliás, quando houve aquela remodelação de várias marcas do grupo, a criação do grupo do grupo de rádios da Bandeirantes, né? E aí tiraram e voltaram para um microfone mais estilizado e tal. Mas aquele RB foi extremamente marcante. Ficou 30 e tantos anos no ar, para minha alegria e para a alegria do criador, que foi o nosso amigo, o homem que fazia os letreiros para a TV Bandeirantes. Uma pessoa super criativa, não tinha nada com a rádio, mas por grande amizade ele foi lá e resolveu. E nós conseguimos mais uma vitória, entre algumas outras, na longa batalha de dirigir uma emissora de rádio famosa. Olha, eu não sei de que forma que você, por exemplo, quando assumiu lá, claro que analisava todo mundo e tal, acabou tendo aquela conversa comigo um dia, porque eu me lembro como se fosse ontem, o Gilberto Pereira, ele fazia assim, eu era o plantão número 2 da Bandeirantes, voltando um pouco quando eu vim de São José dos Campos. E aí, minha família no começo ficou lá. E aí eu morei uns 3 meses na casa do irmão meu, na Vila Maria Alta, longe do Morumbi. O que eu fazia? Eu acordava cedo, não tinha o que fazer, pegava um ônibus, ia até a Praça do Correio, lá pegava o outro que ia para o Jardim Colombo, passava do lado da Bandeirantes, e eu chegava cedo lá. Por quê? Porque aí eu já almoçava no bandejão, eu paupérrimo em São Paulo, e passava o dia inteiro lá dentro, observando tudo e ouvindo tudo. Aí o Luiz Paulo... o Zé Paulo de Andrade pegava e falava assim, esse aí é o menino plantão, no segundo plantão, um dia faltava alguém, domingo também eu chegava cedinho, passava o dia inteiro lá. Aí depois eu estava me separando da esposa também, eu nem queria ficar em casa, eu pegava e passava o dia inteiro na Bandeirantes. Então, olha, você não pode fazer o boletim do repórter Bandeirantes, posso, eu vi aquilo o tempo inteiro, por isso que eu te falo o negócio da voz e de ficar gravando antes. Eu sabia decor e salteado o que o Ferreira Martins falava, o que o Walker Blas falava, o que o Loival Pacheco falava, que eram os noticiaristas sempre, assim, e no domingo, às vezes, também, até depois veio o Flávio Guimarães, tal, que é mais da sua época. Mas logo quando eu cheguei no começo, então, eu sentava lá, cara,
Aí, no primeiro dia, aí o Nivaldo lá, né, chegou e falou, pô, você vai fazer, o Zé Paulo falou que você pode fazer, que no interior você fazia bem, você faz? Faço. Eu nunca falei não para o rádio. Então, você sabe, você pode fazer tal coisa? Posso. E eu ia com uma segurança comigo, que eu falava assim, aí os caras falavam, se der errado, deixa para... Eu falava, não vai dar errado, porque se eu falei posso, eu posso. Então, eu tinha esse compromisso com o rádio, e aí que eu fui me apaixonando cada vez mais. A primeira vez que eu entrei naquela bancada foi um domingo, o repórter Bandeirantes, das 9 da manhã, que era antes da Fórmula 1. Quem ia fazer era o Walker, e ele me passou a bola. Avisa aí que eu vou chegar atrasado, ou põe depois, ou põe o menino do plantão aí para fazer, que o Zé Paulo falou que ele faz. Eu sentei lá né, sem botar a mão no ouvido, que nem o Walker, que você falou que ele fazia isso, eu me lembro. Eu peguei e sentei. Repórter Bandeirantes, edição da manhã, uma produção da equipe Bandeirantes de Jornalismo. Texto, Gonçalo Parada. Interpretação, Valmir Jorge. O presidente João Batista Figueiredo, papai, e fui imaginando aquelas paradinhas e seguia e sequencial que o Ferreira Martins fazia, ou então até que o próprio Walker, só que o Walker é aquele trovão, né, aquela voz. E aí eu fui, quando acabou o texto, o Nivaldo, parabéns, você fazia jornalismo sempre lá? Eu peguei e falei, não, mas eu ouço a Bandeirantes minha vida inteira. Então eu sabia o que os caras faziam, eu meio que assim, copiava a forma, sem errar, mas no meu tom de voz, e o texto atual. Tal. Então, comecei a fazer isso daí. Aí, né, quando apareceu o Gilberto Pereira, como eu disse, ele fazia o Bandeirantes Boa Noite. E como eu ficava o dia inteiro na Bandeirantes, eu pegava uma perua que saía 00:15 e levava o funcionário até perto do bairro. Aí tinha uma que saía 1:15, que levava até quase em frente da casa. Rodava São Paulo tudo. Eu estava na Vila Maria, eu tinha dia que eu chegava 4 horas da manhã, o cara ia para o Jaguaré, ia para o Pico de Jaraguá. Eu falava, pode, eu não estava morando de favor e não tinha o que ficar fazendo em casa, eu ficava junto. Ia conversando com o pessoal da televisão e ouvindo de Bandeirantes e me informando pra caramba o que acontecia. Eu comia, eu bebia, todo dia Bandeirantes, ouvia aquilo que acontecia. Falava, se um dia me chamar para fazer alguma coisa na TV, eu já sei como é que funciona. Eu pensava, o que o repórter pode fazer. E essa era a minha faculdade, a Rede Bandeirantes de Rádio. Bom, e aí o que acontece? O Gilberto Pereira teve um problema de saúde, você se lembra dele? Teve um problema tal, foi afastado, e aí um dia era a Sandra Marta que fazia, que tinha um programa, gravava, aí outro dia o Douglas Ladeira, que até nos deixou também recentemente, fazia tal. Um belo de um dia, um senhor, Luiz Fernando Malhoca, que tinha acabado de assumir o departamento, me perguntou se eu não queria fazer. Aí eu fiz acho que umas 2 vezes, porque não chegava ninguém, o Jardim Ferreira. Você não pode ficar e fazer, porque a Sandra Marta não pode ficar, e o Douglas Ladeira. Aí eu fiz um dia, eu não sei se você ouviu, se te falaram, se eu nunca soube, e um dia você me chamou e perguntou se eu não queria fazer, eu falei sim. Aí eu saí do segundo plantão da Bandeirantes e você me puxou para apresentar o Bandeirantes Boa Noite, que era da 00:00 às 4 da manhã, onde eu me lembro muito bem, eu fiquei 2 anos e 4 meses naquele programa. Como diria o mestre Chico Anísio, te lembra disso? Não só me lembro, como não vou fazer aqui nenhuma apologia ao que poderia ter acontecido ou ao que aconteceu. Algumas pessoas da direção dos tradicionais achavam que vozes jovens eram vozes de FM. Então, eu ouvi em relação a você, depois em relação ao Delfis Fonseca, puxa, mas são vozes muito novas. Eu disse, olha, nós temos que renovar as vozes também, porque tudo passa, nós todos vamos passar. Agora, independente disso, as vozes jovens, elas não são vozes não radiofônicas. Elas só têm algo um pouco diferente daquele timbre pesado que quase todo mundo trazia quando entrava na rádio, que era quase uma condição sine qua non. Então, eu ouvi algumas beliscadas, sempre me deram liberdade. Seu João Saad, eu sempre digo isso quando eu tenho oportunidade, nunca me chamou atenção por nada, pelo contrário. Ele me perguntava por que acontece isso, por que acontece aquilo. Às vezes ele ouvia uma música, ele acordava de madrugada, ouvia uma música na programação, que a gente também não sabia exatamente por que estava lá, porque na madrugada era um pouco diferente do que se fazia durante o dia. Isso antes dela virar a Rede Bandeirantes de Rádio, que ficou só jornalismo, que também fui eu que implantei já no 2º ano de direção. Muito bem. Aí eu falei, olha, essa música eu posso olhar por que ela entrou, talvez seja uma novidade, talvez seja uma música. Ele falou, não é legal, eu não gosto muito. Eu não quero dizer nada. Eu já entendi, não foi bronca, não foi recomendação, mas eu já entendi. Tem gente que não gosta, por acaso é o dono da rádio.
Agora, por acaso a gente já fica ligado. Mas eu nunca fui nem admoestado, nem advertido por nada. Mas tinha essas beliscadinhas, entendeu? Não, você não acha que fulano tem uma voz muito jovem e tal? Já entendi, já sei do que você está falando. Não acho, porque se eu achasse que isso não deveria ocorrer, eu não colocaria na rádio. Quantas e quantas pessoas eu ouvi testes que levavam... Eu odeio, sinceramente, chegar para um profissional, a gente faz isso, mas não é legal. Chega para um profissional, você não quer gravar um teste, ele não precisa gravar um teste, ele precisa gravar um registro de voz. Você pode até falar, é uma expressão mais bonita para fazer o teste. Não, é que o teste vai dizer quem você é para ser ou não um profissional. Quando você vai entrar, depois que você é profissional, você faz um registro de voz para ver se aquele estilo de programação, você imagina no FM, tem FM gritado, FM para baixo, FM old, FM parada, FM sertanejo. Não dá para você ser eclético e servir para todas e todos os tipos e formatos de emissora. Então, ocorria que nesse registro de voz a gente ouvia e falava, puxa, esse esquema de fala é mais para a Band FM do que para Bandeirantes AM. Então, acho que não dá, sugeria, indicava, né? Aliás, muita gente queria trabalhar, porque era um sonho trabalhar na Bandeirantes, óbvio. Agora, eu dizia para eles, eu não tenho vaga, mas se eu tivesse, quem que você gostaria que eu mandasse embora? O Lorival Pacheco, o Ferreira Martins, o Walker Blas? Não, aí também não. Eu falei, pois é assim, para um entrar tem que sair alguém. Então, já ficava um recadinho para a pessoa, tudo bem, eu não estou no nível dessas pessoas. Aí está mais uma expressão do Sacconi aí. Em nível D, eu não estou no nível, em o nível D, não é a nível D. Mas tudo bem, isso aí isso ajuda, viu? Todas essas coisas ajudam muito. Aliás, até hoje, Salomão e eu, que nos vemos com muito mais frequência agora do que quando eu trabalhava com ele, quando ele era meu chefe, além de ser o apresentador do Gente, ele fala umas coisas que eu paro para pensar e falo, realmente, né? Outro dia ele estava comentando, criticando mais do que comentando, essa situação moderna que alguém inventou, bom dia para você. Aí ele fala, se não for para você, para quem quer? Quer dizer, o apresentador está no estúdio, chama o repórter e fala, bom dia para você. Ele fala, bom dia para você e para os nossos telespectadores. Se não for para você, é para quem? Entendeu? Não precisa falar. Você fala bom dia, já está bom. Não tem que ficar criando moda, e aí um faz, a outra emissora copia, as emissoras de rádio vão atrás. Pode ver que hoje pode ouvir e ver na televisão e no rádio, que é tudo assim. Voltando para o Valmir. Para onde vamos agora? Aí eu me lembro que no Bandeirantes, isso tudo, rapaz, aí voltando antes do rádio, como eu te falei, negócio de família e tal. Por exemplo, eu te falei agora há pouco, comentei agora há pouco com você, com os amigos, que eu completei 60 anos esse ano. Eu conheci meu pai biológico aos 54 anos de idade. Então, como eu disse, eu nunca tive problema nenhum, não tenho. Fui casado algumas vezes, tenho 5 filhos adultos, agora o pequenininho, o Zion, enfim, eu sempre convivi com todo tipo de gente. Através da Bandeirantes, consegui morar nos Estados Unidos, um período na França e tal. Conheci gente do mundo inteiro, eu nunca tive problema com racismo. Então, primeiro que eu fui criado, como eu disse, com uma família de italianos, então eu me via como mais um. O tempo inteiro eu ouvia, desculpa até o linguajar chulo, mas eu fui criado num sistema que era assim, quando não faz na entrada, faz na saída, olha a cor dele, não sei o quê. Então, hoje, quando falam, negócio de qualquer coisa, racismo, o Gerson do Flamengo, que tentou processar o cara que falou, cala a boca, negro, eu falei, pô, mas ele é o quê? Ele é o quê? Ele é escandinavo? Ele é negro. Entendeu? O racismo era uma coisa, na minha época, o cara falava assim, eu estava na escola com os amiguinhos, aquela italianada toda, eu gostava de uma menina loirinha, eles falavam assim, espera aqui no portão, dá para pegar uma caneca d'água? Espera aqui no portão, que eu vou buscar, porque minha mãe e meu pai não gostam de preto. Então, isso sim doía. Mas, enfim, então foi passando, foi chegando isso tudo, a gente foi vendo, foi crescendo. Naquela época, depois eu aprendi a me defender muito, na ignorância, eu brigava muito com as pessoas, saía na mão à toa, porque eu falava, eu não tenho um pai para chamar, não tenho um irmão, não tenho ninguém, eu tenho que me defender. Apanhei muito quando era moleque, depois comecei a aprender a bater também. E quando eu vi o adulto, eu também resolvi essas coisas assim, na ignorância bruta. Aí você me botou no Bandeirantes Boa Noite,
e botou um amigo nosso, que até hoje é meu amigão, um amigo nosso, né? O Paulo Marques, para ser produtor. E aí o Paulo chegou, montou uma pauta bacana e falou assim, olha, eu vou estar na minha casa ouvindo, e papapá. No dia seguinte ele chegou, mandou eu chegar 2 horas lá naquela sala dos locutores e me deu uma chamada de atenção. Não, porque eu falei, aí eu parei, pensei, falei, ô, amigo, o programa é da meia-noite às 4, só que você não está no estúdio. Então o Gerson me falou, olha, tem tal coisa, o Antenor Bicudo, que era o pessoal na madrugada, você lembra do Bicudinho? Cochilava na mesa, que era uma beleza. Olha, tem o Paulo Pontes ao vivo, tal, o pessoal da época. Então eu falei, como é que você programa, você produz um programa 2 horas da tarde, que vai meia-noite numa rádio como Bandeirantes ao vivo? Então a minha visão já era aquela meio de acompanhar os produtores, eu tinha aquela do imediatismo, olha, tem que chamar agora o Gerson, pô, tá falando. Eu falei, então não deu para botar o seu material, que era um pouco do Jornal Gente, um pouco do programa do Ney Costa à tarde, que ele pegava um pedacinho, queria que eu reproduzia na madrugada. Eu falava, a madrugada da Bandeirantes de São Paulo, ela é muito rica e viva, então não deu para entrar. Até que um dia ele começou a falar um monte, não sei o quê, nós saímos na mão lá dentro. Aí me chamaram lá, o Luiz Fernando ficou danado da vida, me levaram para a sala do Salomão, o seu Samir, e o Salomão, que gostava de mim, o Zé Paulo, que eu ficava sempre conversando com eles, querendo saber das coisas do esporte. Então o Salomão falava assim, Valmir, essa sua coisa de você nasceu apaixonado pelo rádio? Eu falava, não, Salomão, eu gosto de rádio, eu estou aqui dentro, eu tinha aquilo claro em mim, ninguém me falava, eu falava, eu estou na Bandeirantes, então eu conversava com o pessoal do jornalismo, eu ficava batendo papo com o Zé Paulo, do meu jeito meio timidão, assim, quando me davam atenção, o Ferreira Martins me chamava para perguntar do Corinthians, eu ficava ali ouvindo ele falar, e aí ficava quietinho no estudo, vendo ele, eu estudava muito a Bandeirantes, até hoje eu sou apaixonado pelo grupo, eu falo assim para os caras, que não me ouçam o meu pessoal aqui da minha rádio, mas eu falo assim, até hoje eu sou apaixonado, porque foi uma grande faculdade, maravilhoso, como o Luiz Fernando que está aqui, e as pessoas que a gente está citando, não é demagogia, não é média, é a realidade que eu vivi. Então, eu briguei saí na mão com o Paulo Marcos, vocês aí quase me mandaram embora. Aí o Pedro Tadeu Zorzeto, não sei se você lembra, ele chegou, me chamou um dia, ela falou, os caras vão te mandar embora. Lá o João Zanfolin, por que a gente não traz o menino pro esporte? Aí me chamou na sala dele e falou, você não toparia fazer reportagem? Eu falei, não sei se eu tenho capacidade para ser repórter do discreto, já não era mais discreto do rádio, você lembra que isso também foi mudado na sua época. Então, da equipe da Bandeirantes e tal. Aí ele, faz um teste em uma semana já, eu peguei uma suspensão, vocês me deram uma suspensão de uma semana, pela briga com o Paulo Marcos, eu corri atrás dele no corredor, foi uma coisa ridícula, hoje eu tenho vergonha daquilo, mas na época era a minha defesa, era a única defesa minha. Foram suspensos ou só você? Eu fui suspenso e o Paulo Marcos mudaram ele, aí botaram ele para fazer uma produção à tarde. Nessa hora eu acho que você tem que, a menos que um tenha sido agredido e derrubado gratuitamente, mas na hora da medida, eu acho que você tem que punir os dois, advertir os dois e dizer para eles que lá é um local de trabalho que você tem que se entregar. Mas isso acontece nas melhores... Aconteceu, mas também foi pelo fato do seguinte, ele me agrediu verbalmente e eu popularmente, eu enfiei a mão nele, não podia. Mas ele me agrediu, não sei o quê, me chamou a atenção na frente, e eu saí da linha, o Valmir Jorgiei, como ficou famoso esse termo, depois eu usava na Bandeirantes, sabe por quê? Porque no esporte, essa aqui também é rapidinho, aí rapidamente eu comecei a observar o ligeirinho, e aí comecei a sair com ele, passou a semana de suspensão, eu comecei a fazer São Paulo Futebol Clube, que tinha caído para a segunda divisão do Campeonato Paulista. O torcedor São Paulino não admite isso, mas isso aconteceu. Então, acho que você deve se lembrar, era Ligeirinho cobriu o Corinthians, que era uma audiência, Roberto Monteiro cobriu o Palmeiras, que era a segunda, aí o Luiz Carlos Grey, na época, cobriu o São Paulo, tal, o Pinheiro Neto fazia o Santos, e o Otávio Muniz, eu entrei porque o Otávio Muniz foi para a TV Bandeirantes, na equipe do Luciano na época, abriu uma vaga. E ele fazia portuguesa e tal. Então, como o São Paulo caiu para a segunda divisão naquele ano de 90 para 91, ia cumprir 91, eu peguei e fiz o quê? Eles pegaram e me botaram como quinto repórter, que o São Paulo passou a ser o quinto time. Aí eu fui crescendo ali junto com o São Paulo, e uma vez teve um problema sério com o Cândido Garcia, que o técnico Tele Santana falou, se o setorista da Bandeirantes, que é o Valmir Jorge, ainda ele falou, aquele criolinho que está todo dia lá, de manhã e de tarde, enchendo o saco até, que o Tele era rabugento, ele ia saber o que tinha acontecido, porque o Candinho só fazia os jogos. Aí houve uma reunião, tal, o pessoal falou, não, deixa o Valmir fazer uns jogos em São Paulo. Então estava assim,
Balão subindo, balão descendo, torcida brasileira, 42 minutos do segundo tempo. O São Paulo ganha 1-0, gente, São Paulo e Palmeiras. E o Rony Silva, que era um dos operadores, os operadores, eles eram poderosos, você lembra disso? Então ele falou assim, 40 minutos tem que entregar o cabo e pegar o sem fio. Mas o sem fio está com uma péssima qualidade, se o Palmeiras empatar, eu estava atrás do gol do Zé. Aí ele, não, você está chegando agora e já quer, tem que ser do nosso esquema. Eu falei, não, você não vai puxar o cabo. Eu vou puxar. Se você puxar o cabo, eu falei, se você puxar o cabo, eu vou dar uma porrada em você. Usando o que eu falei. Aí ficou ele e os outros operadores da rádio, tudo falando, o neguinho chegou agora, tá valentão, não sei o quê. Ele puxou o cabo, eu dei uma bolacha nele. A gente rolou no chão atrás do gol. E era assim, balão subindo, balão descendo. Tem alguma coisa atrás do gol do Zé, de torcida brasileira. Valmir Jorge informa. Um 840, Cássio Ricardo. Estava separando a briga. Azevedo Marques, torcida brasileira. Deus do céu, Aldão é Fiore. Está tendo uma confusão atrás do gol. E eu acho que são os repórteres. O Valmir Jorge está ajudando a separar. Era eu e o Rony no braço. Vai eu passar lá do Samir de novo, mais uma semana de gancho, escapei. Ali eu aprendi, eu falei, não dá para ser. Mas ao mesmo tempo, aí que entrou o Zanforlinha, chegou e falou, Fiore, o que aconteceu na sala junto com o Samir? E o Nenê Garibe defendendo o Rony, os operadores, e o Fiore na meio daquele jeito dele, que era um amor de pessoa, mas era meio vaselina, você sabe? Não, conspurcando o nome da Bandeirantes, Deus do céu, saiu no jornal e tal. Aí eu peguei e falei, olha, gente, o que aconteceu exatamente foi isso. Salomão falou, olha, ele estava lutando, brigando pela qualidade técnica, agora a gente tem uma nova marca e tal, e ppp. Eu aprendi, aí ele falou, olha, nunca aconteceu isso, pelo amor de Deus, nunca faz isso em lugar nenhum. Já não, aí internamente os caras falam, a cor já não ajuda, porque eu fui o primeiro na época, você, o Fiore, o Tadeu apostaram, porque não tinha um negão na bandeira. Depois que veio o Carlos Ribeiro, um pouco mais depois. Mas então os caras falavam, brincavam, os caras lá, a cor já não ajuda muito, você ainda fica brigando com os caras, segunda briga aqui dentro, pô. Aí na próxima é justa causa, não sobe nem para o terceiro andar. Então, tinha essas presepadas que eu fazia na juventude, que, graças a Deus, a gente vai envelhecendo e vai ficando um pouco mais inteligente. São fases da vida, meu amigo. A sua conexão está dando uma falhadinha, de vez em quando trava a imagem, a voz está dando para ouvir direitinho. Nós estamos perto do final, estamos com 6 minutos para a gente encerrar. Eu queria que você dissesse, pós-Bandeirantes, fizesse um apanhado do que é que você fez na vida radiofônica, para onde você foi, onde você está, e logo mais nós vamos ter que encerrar esta hora gostosa Sim. de bom bate-papo. Então, naquele período como repórter, no meio da Copa 94, foi a primeira Copa, mudança que vocês fizeram, depois veio o Sérgio Cunha como diretor de esporte, e aí foi o Eduardo saiu Fiore, saiu Eduardo Luiz, saiu Roberto Monteiro e tal, e veio a renovação. Então, ficamos eu e Ricardo Capriotti e tal, como os repórteres da Bandeirantes, ainda tinha o Pinheiro tal, naquela época, e mais aí o Cássio Ricardo, tal, essa turma nova. E o que aconteceu? Azevedo Marques, tal, Márcio Medeiros, depois foi para Marinho. O que acabou acontecendo? Em 94, a Copa do Mundo, 91, eu fiz minha primeira competição internacional, que foi o Mundial de Juniores no Portugal, com a Diversão Maravilha, e em 94, a Copa do Mundo. Quando acabou a Copa, eu voltei, eu falei para o Sérgio Cunha, Sérgio, eu sempre fui apaixonado pela América. Eu falei, eu quero morar um período nos Estados Unidos. Você não consegue me mandar embora? Porque aí depois eu passo um ano lá, volto. Ele falou, olha, fica até o final do ano que eu vou preparar 2 rapazes, que eram Eduardo Afonso e o Quesada, né? O Leandro Quesada, que ficaram até pouco tempo na Bandeirantes. Um está no ESPN e o outro estava na Fox, desses dias, o Quesada. E aí eu falei, tá bom. Quando chegou no fim do ano, tal, ele me demitiu e falou, daqui a 6 meses eu vou te contratar como correspondente para a Olimpíada, que vai ser em 96, isso no final de 94. E assim foi feito. Eu passei a mão nas coisas, peguei a mulher e 3 filhos e fui para Athens, na Geórgia, perto de Atlanta, onde seria a Olimpíada. Fiquei lá 6 meses, lá eu comecei a montar uma banda de reggae, comecei a fazer reggae, a Coca-Cola contratou a gente, gravamos um CD, até ganhei uns dólares cantando não, eu enganava, né? Mas enfim, fazia reggae, gravei um disco com 11 músicas, tudo composições minhas. Voltei para o Brasil, fui para a Band FM com o Éder Luiz. De lá, aí eu saí e fiquei 5 anos trabalhando com música, montei uma banda chamada Jabolô, a gente acompanhou o plano de raiz, pegamos o crescimento desses caras, tudo tribo de Jah, trabalhei aí com o Cine Calmão, tal, abrindo sempre, fazendo
backing vocals para esses caras, aí eu larguei o rádio um pouco. E depois eu voltei na equipe do Éder de novo, fiz a Copa de 2006, tinha feito 98 pela Band FM também com o Éder, e fiz a Copa de 2010 na África do Sul pela Paiquerê de Londrina. Aí eu ficava nessa, meio música, meio rádio e tal. Passei pelo SBT, tive um contrato de 1 ano lá, fizemos um Campeonato Paulista, junto com o Dirceu Maravilha também narrando, e passei na capital aqui, esses meus tempos de músico, de regueiro, eu fazia, às vezes fazia um campeonato por uma, outra e tal. E depois de um tempo, aí fui para Paiquerê, voltei, e em 2011 para 2012, a Transcontinental FM me chamou para fazer esporte lá. E aí um dia, conversamos com a América, que estava lá com o Café com Bobagem, aí precisava de alguém na madrugada, ele falou, o Valmir já fez o Bandeirantes Boa Noite na Rádio Bandeirantes, era um programa legal, e não sei o quê. E eu comecei a criar um programa, o Cidinho, dono da Transcontinental, onde eu estou hoje, e disse assim, pô, então, pensa no programa aí. Aí eu pensei, pô, Madrugando na Trans. Tá saindo, tá chegando, não importa, tá Madrugando na Trans. Por quê? Porque o programa pegava, e pega até hoje, o pessoal que tá chegando, ou do trabalho, ou da balada, ainda ouvindo a rádio, tá acordando em madrugada para ir trabalhar, coisa que em São Paulo, essa vida louca, né? Não dorme. Então, eu fiz o programa durante muito tempo, peguei a rádio no horário, uma audiência mais ou menos, a gente foi até para o primeiro lugar, eu fazia da meia-noite às 6. Aí depois saí, fui viver uma experiência na política, que eu sempre tive essa curiosidade, saí da rádio, fui para o interior, lá em Dracena, montei o Made in Dracena, que era um programa pelo YouTube, pelo Facebook, e as coisas da cidade e tal, e o ano passado a rádio, aí veio a pandemia, a rádio me chamou, a Transcontinental, pô, você não tem interesse em voltar a fazer um programa de esporte aqui com a gente? Tenho. E nisso saiu um camarada que estava fazendo a madrugada, vagou a madrugada, eu voltei para a madrugada e hoje estou em 104.7 na nossa Transcontinental, está saindo, está chegando, não importa, madrugando na Trans, com o Valmir Jorge, o Pretão, que é esse teu amigo e irmão aqui, Luiz Fernando Marioca. Puxa vida, conta a história, hein? O seu poder de síntese também é algo interessante, porque de repente você vai chegando nas coisas, dá para dar uma ideia do que é que tem para contar e daquilo que tem para a gente. A conexão dele, eu já tinha dito agora há pouco, está com um pouquinho de deficiência, ela vai e volta, trava, mas ele está aí. Almir, o que é que você não fez em rádio ou em televisão e gostaria de fazer nesses próximos 60 anos? Olha só, na questão do rádio, eu acredito que é uma coisa que a gente tem em comum, eu acredito. Eu sou apaixonado pelo rádio, sempre fui e sou cada vez mais. Tanto que às vezes me chamam a atenção por conta disso, porque o camarada me fala assim, olha, eu preciso que você me faça um boletim de 1 minuto. Aí eu paro, penso, o que tem que falar, tal, o que você precisa, tal. E dificilmente, raramente eu erro. Mas é assim, quando eu paro é 54, 56... Então, aquele tempo de você, mentalmente, você ter a noção do que você vai poder falar em 1 minuto. É o que eu também aprendi aí na faculdade da vida, é que nem piada. O cara, quando conta uma piada muito longa e tenta explicar, perde a graça. Então, o rádio também você tem que ser bem sucinto e direto, falar um monte de coisa no menor espaço de tempo e de uma forma que as pessoas entendam. Então, eu fiz isso. Hoje, eu sempre tive a vontade de dirigir um departamento artístico de uma rádio, baseado nas coisas que eu aprendi com o rádio, não era com o rádio de antigamente, mas com a riqueza que aquele rádio tinha, que hoje não tem mais. Com todo respeito, eu estive lá em Dracena, na minha cidade, fiz o programa, fiz há 3 meses na rádio, e falei, gente, desculpa, não foi esse rádio que eu aprendi, nem em Dracena, onde eu comecei, que na época, no interior, todo mundo tinha rádio. Hoje em dia, com nada contra, mas você vai para a minha cidade, lá tem Jovem Pan de Dracena, tem Rádio Globo de Dracena, o cara falando da Rebouças, por umas pessoas que não sabem nem o que é Rebouças. Tanto que isso não é uma piada, isso aconteceu lá. Um camarada nosso estava ouvindo, e ele falou assim, chegou no patrão e falou, você me dá um vale que domingo eu vou assistir um jogo do Corinthians. Como você assistir um jogo do Corinthians? Aqui em Pacaembu. Quem conhece a Alta Paulista sabe, Pacaembu é uma cidade que fica perto de Junquerópolis, Irapuru, Pacaembu, Junquerópolis e Dracena. O cara ouvindo essas rádios, a rede de rádio que agora tem, Jovem Pan em tudo quanto é lugar, Bandeirantes em tudo quanto é lugar, Band FM em tudo quanto é lugar, ele achou que o Corinthians fosse jogar em Pacaembu, que é a cidade do lado, não o estádio do Pacaembu. Então, o rádio perdeu isso. Então, eu tenho como sonho dirigir um departamento artístico de uma rádio, mesclando o que tem de hoje de atual com o que tem lá. Porque hoje você vai para o interior, não tem mais aquela coisa do rádio. E mesmo aqui em São Paulo, é um tal de pisadinha que vai atrás de todo mundo, tudo muito igual. Então, se está tendo moda ali, o outro vai atrás. Antes não era assim. Dalmer, chegamos ao final, estamos no limite do nosso
bate-papo de hoje. Agradeço a sua participação. Matei saudade e acho que as pessoas aprenderam muito. Obrigado pela sua participação, pela sua transparência. É sempre um exemplo que a gente tem que transmitir para os amigos. No nosso canal do YouTube você vai ver e ouvir outros colegas seus e vai poder se ouvir também uma vez por semana, ok? Valeu, muito obrigado pela lembrança. Você sabe, estou esperando para tomar um café comigo e bater mais papo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço grande. Até mais. Esse foi Valmir Jorge, que contou sua linda história, até com altos e baixos, mas está aí. Uma voz bonita, um cantor. Até hoje, o rapaz está à disposição, como ele mesmo disse. Quem quiser convidá-lo, tem tanto diretor de rádio que está procurando um coordenador, o Valmir acabou de dizer que ele está disponível. Eu já estourei o horário, só posso agradecer a você e dizer que na semana que vem a gente está de volta. Até lá.